agora vem o Cristiano também, cadê ele? Está lá para lá, né? Também falou um pouquinho. Eu só peço que me dê um pouquinho d'água, porque ontem eu falei muito, desde 9 da manhã até... Quando eu cheguei em casa, eu apaguei. O Ricardo até perguntava meu nome, eu não lembrava mais nem quem eu era, de tão cansada. E eu nem sei o que eu vi. Acho que eu nem vi nada, só apaguei. E eu fiquei assim, estou desidratada, né? Eu preciso beber água, bastante água, porque a gente fala muito e acaba, né, se desgastando. Eu quero ler com você Mateus, o Evangelho de São Mateus 4, verso 4. Depois eu quero ler Deuteronômio 8:3, que o irmão já tinha lido aqui, né? Nós vamos falar sobre a autoridade do catufe. Está muito gelada? Deixa eu dar só uma... Amém? Vou ler com vocês aqui porque a minha Bíblia a tradução é diferente. Bom, ele, porém, respondendo, disse: vocês, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, graças a Deus. Quando nós lemos Deuteronômio 8, verso 3, Moisés, ao receber a lei de Deus, ele também vai falar exatamente isso. Olha só, ele está falando com o povo de Israel. Te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá. É exatamente essa tradução que é a mais correta. Não é de toda a palavra, mas de tudo que sai da boca de Deus. Amém? E para a gente entender isso aqui, a gente vai ter que voltar lá em Gênesis. Amém? Porque nós vamos falar de uma lei cósmica, a lei que rege o mundo. Os patriarcas judeus, eles usavam o catuve. E, na verdade, toda a palavra de Deus é o catuve. Jesus está aqui numa situação que nós vamos nos transportar exatamente para o deserto da Judéia. E para entender isso, nós temos que entender um pensamento semítico, porque nós temos a nossa linguagem, nós temos a nossa lei, mas a lei que rege o mundo é a lei de Deus. Amém? Não é a oração, não é o louvor que te leva, que te conecta a Deus, mas a palavra. Nós podemos cantar, mas se a palavra não te limpar, se a palavra não estiver, se você não andar com ela, você não pode dizer que está em conexão com Deus. E por que isso? Vamos lá. Vou pegar aqui para você que Jesus está no deserto da Judéia, onde o Senhor, o Espírito Santo, leva ele para o deserto para ele ser tentado. E Jesus, ele é o Logos, é o verbo vivo. João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ele está se referindo lá em Gênesis 1, onde o Senhor vai dizer: haja luz. Mas antes disso, nós vamos lembrar o seguinte, que o relato de Moisés a respeito dessa revelação que Deus dá a ele, ele vai dizer que a terra era... Então não tinha forma, era um caos. Vazia porque não tinha vida. Mas ele vai dizer que o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre as águas. E aí é algo muito profundo, eu já transformei essa palavra aqui em estudo. Mas hoje a gente não vai ter estudo, a gente vai só aprender um pouquinho aqui. E aí quando Deus libera a palavra, ele vai dizer: haja luz. E as coisas começaram a ser realizadas por ele. Hoje o pastor leu Romanos 11, porque tudo foi feito por ele e para ele todas as coisas foram criadas.
ele vai dizer, produza. E aí as coisas começaram. Se você já teve a oportunidade de ver uma flor se abrir, de ver a metamorfose de uma lagarta para a borboleta, e aí você começa a imaginar como o poder de Deus é tão grande que ao falar, ao declarar, ao decretar algo, aquilo que não existe passa a existir. Amém? Vamos chegar lá. Jesus está no deserto da Judéia, enfrentando o pior ataque do diabo. 40 dias com fome, 40 dias sem beber água. Está num jejum completo, vencendo o frio da noite, vencendo o calor do deserto durante o dia. E Jesus, ele está fazendo algo profético aqui. Para o judeu, o pensamento do judeu semítico, né? Ele usa essa palavra como nós usamos também, está escrito. E para nós está escrito assim, está lá na Bíblia. Mas para o judeu não é isso. É um decreto. Amém? E nós precisamos olhar isso. Que toda a escritura, ela revela o poder e a vontade de Deus. Quando esse judeu, ele vai olhar para isso e ele vai dizer o seguinte: o universo está obrigado a obedecer esse decreto legal e permanente. Por isso, o está escrito para ele é muito mais importante do que palavra que se fala, porque ele diz que palavra se fala e vai ao vento. Mas o que está escrito é decreto permanente e não pode ser revogado. Amém? Então, vamos lá, queridos, ver aqui a Bíblia, ela está mostrando para mim e para você que existe uma constituição do reino de Deus. Nós não temos a nossa constituição, mas Deus no início, colocou uma constituição para todos nós, não só para Israel, mas para todo. E Jesus, ele vai encerrar exatamente o debate, ou esse diálogo, né, com o diabo, declarando o catufo, porque ele vai dizer assim, ó, está escrito. Ele está declarando, ele está usando a constituição do reino de Deus contra o diabo. Então, preste atenção, tem um conselho aqui para nós. As pessoas falam assim, estou num deserto, estou numa prova, estou numa luta. Ai, pastor, esse deserto não passa. Não se vence deserto, não se vence o diabo sem a palavra de Deus. E o mais interessante, eu sempre falo, eu não sou contra subir monte, gente. Eu não sou contra nada disso, mas Jesus nos deu uma facilidade tão grande de você entrar no quarto e falar em secreto com o Pai. Por que eu vou me desgastar se eu não vou nem na academia? Nós é que criamos isso, não existe aqui. Jesus falou com a samaritana e disse para ela, nem no monte, nem no templo em Jerusalém. Mas o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em... E aí nós vamos entender que essa verdade quem é? Jesus. Em hebraico quer dizer emet. E aí essa palavra, ela começa com a letra Aleph, que é o princípio do alfabeto. Ela tem, no final, a letra Tav, que é a última letra do alfabeto. No grego seria alfa e ômega. E Jesus está dizendo assim, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Queridos, ele é a verdade. Não precisamos nos sacrificar a tanto, a não ser sacrificar a nossa própria vida entregando ela ao Senhor. Porque até vir à igreja a gente já está acostumado, estamos acostumados a vir à igreja. Mas a entrega, ela é importante. Muito mais do que qualquer outro sacrifício que você possa ofertar ao Senhor. E aí nós vamos entrar numa coisa muito interessante aqui, porque há um combate aqui, amém? Há um combate, mas Jesus ele vai usar uma autoridade, e nós vamos entender essa autoridade. Mas antes disso eu vou mostrar para você que há um paralelo profético aqui. Jesus está usando a palavra,
Mas antes de gente poder entender o que está acontecendo ali no deserto, nós temos que lembrar o que Moisés está falando com o povo lá no deserto. E Jesus, ele está fazendo exatamente o que o povo de Israel não fez no deserto. Ele está cumprindo por ele. Israel foi levado para o deserto no Antigo Testamento, mas Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E aí a história de Israel foi derrota. Mas Jesus precisou triunfar no deserto por mim, por você e por todo Israel. Jesus está triunfando. Onde o povo havia fracassado, Jesus está triunfando ali. Então há um paralelo profético, uma ligação profética e uma ligação cultural. Jesus vai usar o Ketuvim, que quer dizer está escrito. É muito forte isso, irmão. Ele está usando uma lei que rege o mundo, que não pode ser revogada, que não pode ser desobedecida. Então, se essa palavra está em mim e em você, nós vencemos o deserto. Nós vencemos qualquer tipo de tentação. 40 anos, o povo peregrinou no deserto. E em 40 dias, Jesus jejuou no deserto para nos dar a vitória. Isso era só o começo de uma caminhada até chegar ao Calvário. Mas ali, quando nós olhamos ali, exatamente o que está acontecendo aqui é Jesus nos ensinando que nós temos que usar a lei cósmica, a lei que rege o mundo, para vencer o diabo, que é a palavra de Deus. O que Jesus está revelando aqui? Jesus vai reviver 40 dias de provação que a nação de Israel viveu 40 anos. Mas Jesus não murmurou, queridos. Jesus, ele vai usar exatamente o texto de Deuteronômio 8. Ele vai relembrar, ele vai usar a própria história, que é o Ketuvim, para vencer. E ele vai dizer, nem só de pão, mas de tudo. Tudo que procede da boca de Deus. É por isso que às vezes a pessoa não entende. Mas o fulano não é rico, e como é que ele consegue ter as coisas? Lembra que Moisés está falando? Nem só do pão, nem só de pão viverá o homem. Deus está honrando você. Deus pode transformar qualquer coisa. Ele pode fazer existir o que não existe. Amém? Ele abre caminho onde não tem caminho. Ele abre a porta que está fechada, mas a porta que ele fecha também ninguém abre. Então não há nada impossível para o Senhor. E aí, todas as 3 vezes que Jesus está no debate com Satanás, ele está usando o Ketuvim, usando a língua dos patriarcas, usando a lei que rege o mundo, usando a palavra poderosa de Deus, que é a palavra do reino. Agora, preste atenção. Nós vamos ver aqui que Jesus está falando o seguinte: eu conheço esse decreto. Porque todas as vezes que Satanás usava a palavra contra ele, ele falava, eu conheço esse decreto, está escrito. E às vezes nós queremos vencer as tentações, o diabo, com louvor, com oração, com jejum, né? A palavra, você não tem palavra. Você tem que ter a palavra dentro de você. Essa palavra tem que reger a tua vida. E o crente, quando ele está na palavra, tudo é a palavra para ele, queridos. Porque essa palavra é que o diabo não pode com ela. Amém? Ele vai tentar derrubar, mas o interessante é que Jesus ele não fala eu sou, mas ele declara a palavra. É a palavra falando sobre a palavra. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? A palavra se revelando a palavra através da palavra. Então, o que Jesus está falando aqui para mim? Eu conheço esse decreto. E como é que está a tua intimidade com a palavra? Como está a sua intimidade com a palavra de Deus? Porque às vezes a gente passa o tempo todo só cantando. E às vezes a gente canta até versículo bíblico que a gente nunca leu. Mas é importante você conhecer. Porque não se conhece Deus através de louvor, se conhece Deus através do ensinamento da palavra. Antes de oração, antes de louvor, antes de jejum, existe a palavra. Essa que não pode ser substituída por nada. Ela tem que estar na sua vida. Então ela te dá autoridade.
ela vai te dar proteção para vencer. Aí você vai vencer o deserto, vai vencer o diabo, vai ter ânimo. Começa a ler a palavra. Se não muda tudo na tua vida, muda. Muda e muda muito. Quando nós começamos a estudar o hebraico, foi outro pensamento a respeito de tudo. Deus começou a revelar coisas profundas para nós. Mas eu não sou contra o grego, eu leio o grego também, mas é o hebraico que vai revelar a intenção e a vontade de Deus para nós. É o início de tudo. Então a lei cósmica, que é o Ketuvim, que nós dizemos, está escrito. Está escrito. Jesus vai ativar essa lei na hora da tentação. Quando você está se sentindo fracassado, desanimado, ativa a palavra. Aleluia. Vai na palavra. Interessante que naquela semana que eu comecei a ministrar, preparar essa palavra, eu comecei a orar de acordo com a palavra. Então você vai dizer assim, Senhor, a tua palavra diz, está escrito, bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, e a minha casa, ela é abençoada, porque está escrito. Amém? Não são palavras que se levam ao vento, é uma lei que rege o cósmico. Não estou falando de astrologia não, tá? Estou falando de poder de Deus. Que antes de acontecer qualquer coisa, já foi decretado no céu. Já saiu da boca de Deus. E tem interessante, quando você vai lá em Gênesis, e o Senhor vai dar uma ordem, vai dizer, olha, todas as coisas, todos os animais estejam sujeitos a você, Adão. Ele está dando um decreto. Vai lá, produza. Ele está dando um decreto. Tudo foi feito por ele. Então, na tua vida, existe uma lei decretada. Amém? Ou você está do lado direito ou está do lado esquerdo. Se você se apoiar na palavra, você tem vitória. Eu estava conversando com as minhas alunas, eu falei para ela, olha, antes de entrar na aula, eu passei uma provação tremenda. Eu falei, poxa, todas as vezes que eu vou dar uma aula, eu passo um sufoco tremendo. Mas eu não desisti. Eu não desisti. Eu falei, Senhor, eu não vou parar. Eu vou até o fim com elas. São 8 meses. Desde novembro do ano passado, estudando. E eu falei, não vamos parar. Porque quando eu comecei a declarar, quando eu comecei a aprender, quando eu comecei a estudar e comecei a liberar, as coisas começaram acontecendo na minha vida. Foi tão rápido que eu nem percebi que passou tão rápido. Nós já estamos num outro nível agora. Diga graças a Deus. E aí o Senhor falou para mim, vai e leva contigo. Quem vier contigo vai para o outro nível também. A minha aluna, ela ficou desempregada. Deu problema no core dela. Eu falei, Senhor, eu preciso ajudar ela. Eu não tenho dinheiro, Senhor. Mas eu falei para ela assim, querida, eu vou fazer um pix para você agora. Amanhã você não vai faltar aula. Você vai vir, já tem almoço pronto para você, café da manhã. Quando você chegar aqui, eu vou te dar o dinheiro para você voltar para casa, mas você vai até o fim. Ah, pastora, por que você fez isso? Porque Deus falou para mim, não pensa em dinheiro, pensa em levantar quem está caído. E ela veio. Irmão, olha, muita luta. Ela já tentou suicídio 4 vezes. A irmã dela morreu agora, faz uns 2 meses, se eu não me engano, um mês. Se suicidou. Eu falei, Jesus, aqui é uma família que é um histórico muito pesado. E ela ficou assim, pastora, muito obrigada. Eu falei, não, agradece ao Senhor. Porque antes, todas as vezes que eu vou fazer qualquer tipo de coisa, o Senhor me diz, olha, para fulano é isso, para fulano é aquilo, e você vai ajudar. Quem não pode, você vai ajudar, porque eu te ajudei. E realmente, eu fiz todos os meus estudos sem ter condições nenhuma. Deus foi só abrindo as portas. Eu falava, agora como é que eu faço? Ele se inscreve e deixa comigo. E aí agora ele falou, vai para a psicanálise. Eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Querido, eu fui lá e simplesmente inscrevi, sem dinheiro. Quando chegou no dia seguinte, uma irmã ligou para mim e falou assim, olha, eu e a minha filha queremos fazer aula de canto com você. Eu falei, que é isso, Jesus? Que é isso, Jesus? Ele falou para mim, só dá o passo e deixa comigo.
Vocês às vezes desistem porque vocês não têm a confiança nessa palavra. A palavra de Deus, ela faz, ela realiza, ela conserta, ela transforma, ela derruba também. Ela derruba muralhas. Quando você está vivendo esse decreto, até o tempo se dobra diante dela. Essa palavra, ela vai reger. O que Jesus vai fazer aqui? Ele vai ativar essa lei. Uma lei que governa o mundo físico e o mundo espiritual. E como eu falei, o diabo não pode revogar isso. Ele não pode desobedecer, ele não pode questionar. Quando o anjo do Senhor vai pegar o corpo de Moisés, ele vai guerrear com Satanás, naquele momento ele vai dizer: o Senhor te repreenda. Porque o anjo, ele não vai usar a palavra. Então ele vai acessar o bem maior, o poder maior, é Deus. Mas nós, como seres humanos, recebemos essa lei do reino para utilizar ela em todas as coisas. Fala para o seu irmão, é em tudo. Por isso que Moisés está falando, nem só do pão viverá o homem, não é do físico, mas no espiritual. Quando você usa essa lei, quando você declara, quando você usa a palavra, as coisas começam a acontecer na tua vida. Mas não é pirlim-pim-pim não, tá, gente? Não é aquela, que a gente fala assim, é só falar, não é só falar não, é crer. Porque essa palavra, ela tem poder. Então essa lei, ela foi decretada, e o catuve, o que é o catuve? Realmente, o que simboliza isso? Quando eu dou um documento, eu vou assinar algo, e aquele documento ali vai com a minha assinatura, então eu sou responsável por aquele documento. Amém? Quem recebeu um certificado, vai lá, tá a minha assinatura, a assinatura do pastor, e aí vem o quê? O meu registro, e aí eu sou responsável. Quem fez isso? Fulana de tal. Deus assinou uma lei com os dedos dele. E ele diz assim, ó, bem, se tu ouvires e atentares, olha só, ele fala, Shema Israel, ouça Israel. Você atentar para essa lei, você vai ser abençoado. Tua entrada e a tua saída, tua amassadeira, tudo que pertence a você é próspero. É a lei que rege. Se o diabo tentar falar, não, bota a mão aí, ele não pode botar a mão no que é meu, no que é teu, ele não pode pôr a mão. Amém? Ainda que alguém até atravesse teu caminho e tente te impedir, já passou por isso também. Ah, não chama ela não, não sei o que, não tem problema não. Deus vai, faz uma volta e joga você num lugar melhor do que aquele que você estava. É assim que Deus faz. E não adianta ninguém querer chegar até você se Deus não permitir, não chega. O que nós lemos no Salmo 91? Um decreto. Nenhum mal, nem praga. Isso é um decreto. Tá o quê? Escrito. É o catuve. Está escrito. Toda a palavra de Deus, se está escrito ali, se é uma determinação de Deus, é um decreto de Deus, está assinado com o dedo de Deus, ninguém pode revogar isso, querido. Quando você estava sendo gerado lá no ventre da sua mãe, como diz lá Davi, né? Tu formaste-me no ventre da minha mãe, ele já está lá escrevendo uma história, um livro, um memorial da sua vida. E só quem pode dar o fim, ponto final, é ele. Então as coisas são permitidas por ele. Amém? Tive tantas perdas, eu conheço a irmã que ela falou, eu já perdi tanta coisa, eu falei assim, perde para se achar. Amém? Você até perde. Irmão, há muito tempo que a gente não acha dinheiro na rua, na verdade. E agora é só Pix, né? Mas o pastor achou dinheiro. Mas tinha um simbolismo aquele dinheiro que ele achou. Você sabia? Aquele dinheiro era um número de um valor que chama-se prosperidade, de não faltar nada. E eu fui lá, falei, Senhor, esse dinheiro não foi achado em vão. Aí eu falei assim, não, foi macumba. Não, querido, se fosse de macumba não ia fazer mal. Não ia fazer mal. Porque quando passa a ser teu, não é mais de ninguém.
E a bênção do Senhor já está decretada nos teus bens materiais, na tua saúde, na tua vida espiritual, em tudo que Deus determinou sobre a tua vida. A gente não canta? Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Você canta, mas não tem nem noção do que está cantando. Olha, é o catufe, é a lei de Deus. Israel foi ensinado pelo Senhor a se relacionar com Deus. Eles foram ensinados através de textos sagrados que eles mesmos transformaram em cultura. Isso aqui é a lei que vai reger a gente por séculos e séculos e séculos. E eles têm esse cuidado, porque uma criança de 5 anos vai recitar para você a Torá, e você não sabe nem o princípio dela. Mas eles foram criados assim. A lei que rege é a palavra de Deus, é o catuve. Então, é um decreto real. E se é um decreto real, ele é o quê? Inabalável. Só que a gente vai recitar como se fosse uma coisa qualquer. Não, querido. Tem que haver uma reverência. Tem que haver algo mais profundo do que isso. As orações, a leitura, ela tem que ser meditada, ela tem que ser mastigada aos pouquinhos. Eu sempre falo para vocês aqui, eu estava lá com crise de ansiedade. Porque a gente é humano, a gente sente que tem ansiedade. E eu comecei a sentir falta de ar. O Senhor falou para mim, leia a palavra. Eu não comentei, não pedi nada a ninguém. Sentei na minha cama e o Senhor falou, Salmo 145. Eu fui lá e abri no Salmo 145. É um salmo que tem todos os alfabetos. Mas ali ele é acróstico. Por quê? Porque cada versículo é uma combinação com o outro. E aí eu comecei a ler. Quando eu estava na metade, nem na metade, cadê a ansiedade? Foi embora. Você está aprendendo, recitando, sendo dirigido, governado, e essa palavra ela vai encher teu interior. Ela vai tirar a doença, ela vai tirar principalmente a doença espiritual. Porque quanto tempo que você não lê a palavra? Não é só ler, é se alimentar dela. Tá? Às vezes o que a gente faz? Estou no horário do almoço. Hoje nós almoçamos tudo doado. Foi tudo doado. Farofa. Só acrescentei uma bananinha, comprei um bife. Eu fiz um mini churrasco para a gente. Não, mentira, quem fez foi o pastor. Aí nós almoçamos. E mastigando lentamente para sentir, saborear. Por quê? Durante a semana, o que a gente faz? E sai correndo. Não é? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí você comeu, não saboreou, não entendeu, nem o teu cérebro fez a letra do que você comeu. E aí você está com fome de novo. Mentira ou verdade? Porque você comeu correndo, você não saboreou. O seu cérebro não recebeu a informação de que você se alimentou bem, porque você estava em paz. Agora, quando você pega essa palavra e você começa a meditar nela, aleluia, olha, você fala assim, o Senhor é o meu pastor. Aleluia. Nada me fará falta. Já acalmei meu coração. Está cheio de conta para pagar, porque amanhã já está tudo já batendo aí na tua conta. Mas você confia. Amém? Você confia. Recebeu uma palavra do médico. O médico disse assim para mim, querida, quem te atendeu? Eu falei, foi um cirurgião vascular. Ele falou, mas esse seu exame aqui era para você ter feito uma cirurgia. Olha, se eu tivesse que morrer, ainda bem que não estava decretado lá em cima ainda. Eu falei, não. Ele, vamos refazer todo esse exame, para ver o que eu vou fazer com você. Você está pensando que eu fiquei ali, o que será? Corri logo para a palavra, eu falei, Senhor, está escrito. Está escrito, a última palavra é tua. Nós vamos declarar. E comecei a declarar. Né? Comecei a declarar, mas declarar com confiança. E fui fazer o exame, sim, porque o médico mandou fazer. E quando eu subi uma escadinha, né? A gente sobe e aí vem a ultrassom, a mulher vem passando nas suas pernas para ver como é que tá. Ela disse assim, querida, não deixa ninguém pôr a mão na tua safena, ela está perfeita. E aí? E aí, queridos?
aquilo que parecia estar perdido. Deus muda. Deus muda a tua história. Deus muda. Sabe por quê? Por um momento, ele até deixa você passar como Jó passou. Mas já havia um decreto no céu. Este Jó me pertence. Você pode pegar tudo que é dele. Bens materiais. Você pode tirar tudo dele. Até os filhos dele você pode tirar. Mas na alma dele você não pode tocar. Aleluia. Aleluia. Às vezes você fala, Senhor... Ai, Senhor, eu faço também isso. Eu falo, meu Deus, e agora, Senhor? Mas depois eu paro e falo assim, calma, Clara. Ele tem a solução para tudo. Porque um Deus que olha para a terra e diz, olha o que Deus está falando, Moisés, escreve aí. Sabe como era a terra antes? Sem forma. Toda deformada, toda decaída. Havia só trevas, era o caos. E ela estava vazia, não tinha vida. Olha o que eu fiz, Moisés. Eu só comecei a declarar. Deus abre a sua boca e ele começa a verbalizar a existência do que não existia. Ele pode fazer isso na tua vida também. Ele está fazendo na minha, ele está fazendo na sua. O problema é que a gente não consegue... A nossa mente não alcança, essa é a realidade. A nossa mente não alcança, o coração não consegue, o coração não suporta. Mas quando você começa a ver, e Jesus ele vai dizer, Satanás, também está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Por que não toda a palavra, mas porque tudo? Porque ele vai dizer, tanto no mundo espiritual, como no físico. Tudo vai existir para você. Se é espiritual, se você precisa se levantar, ele te levanta. Se é entendimento, ele vai te dar. Mas também ele te dá bens materiais, sim. Porque o que acontece com Jó no final? E detalhe, ele não teve que trabalhar para construir. Diz que os parentes vieram de longe. Olha o que Deus faz. Começa a trazer tudo para Jó. Agora, o que o homem não pode fazer, Deus vai fazer. Deus vai abençoar o ventre da esposa de Jó, porque ele não trocou a esposa. Vais ficar com ela, porque ela é uma só carne contigo. Se o Senhor poupou Jó, iria poupar porque já havia um decreto. A guerra não era com a esposa, era com o marido, com cabeça, mas ele permaneceu fiel. Ele foi até o fim. E aí Deus vai dar a ele mais filhos bonitos, né? E diz que eram formosos, bonitos. Será que os outros eram? Não sei. Mas eu sei que o segundo, Deus começa a fazer uma grande obra. Então, está escrito, ele está dizendo assim, há um contrato. Deus tem um contrato conosco. E esse contrato firmado com sangue, fala para o seu irmão, firmado com sangue. É um pacto de sangue. Amém? E aí não pode ser revogado. Mas eu vou falar para você que dentro desse contrato de aliança, que é a gente dá, o apóstolo Paulo lá em Efésios, ele vai mencionar sobre, em 1 Coríntios também, ele vai falar sobre a aliança, ou seja, sobre o casamento, uma só carne, que no caso aqui seria a ketubá, que seria um contrato inquebrável, porque não se pode quebrar a aliança. Deus não quebra a aliança. Nós quebramos a aliança. Mas ele diz aqui, ó, o preço desse contrato, dessa aliança, já foi pago. Amém? E é isso que nos garante. Mas nós, quando não confiamos, temos medo. É normal? Sim, mas o medo em extremo não é normal. A ansiedade em extremo não é normal. Quando Jesus ele vai falar, não estejais, ou seja, quando o apóstolo vai falar, não estejais ansiosos por coisa alguma, e quando Jesus também fala que o Senhor provê todas as coisas para nós, ele está falando sobre isso. Deus tem uma aliança com você. E é inquebrável. Todos nós que aceitamos a Jesus Cristo fazemos parte dessa aliança. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Então nós temos direitos. Então quando o diabo entra no teu caminho, procura saber por que ele conseguiu entrar ali e pôr a mão naquilo que é teu. Se há um decreto sobre a tua vida. Amém? Então, quando você está desesperado, lembra desse decreto. Lembra do Catuve. Lembra do que o Senhor está falando. Está escrito. Eu sou dependente de Deus.
Palavra falando da palavra. E é isso que ele está mostrando. Olha, onde Israel fracassou, eu venci. Onde no deserto muitos fracassam, é porque querem, porque não confiam. Então o preço já foi pago na cruz. Mas eu vou dizer para você, por que às vezes Deus nos leva ao deserto? Por que eu vou para o deserto? Por que às vezes nós estamos passando por um deserto, a gente quer ouvir Deus falar e Deus não está falando? Deus está em silêncio, ele fica em silêncio. E a gente fala assim, Deus fala comigo. Não é que Deus se recuse a falar. Primeiro que a gente tem que entender que Deus ele não fala só apenas com palavras, mas com situações à nossa volta. A palavra quem declara somos nós. Ela já existe, ela já está aqui, ó, na sua Bíblia. É só você usar ela. Mas nós passamos nesse deserto porque Deus quer silenciar todas as vozes que estão à sua volta. Nós somos distraídos. Distraído com tanta coisa. Com ter posse de alguma coisa, com estar na frente de alguma coisa, quando na verdade nós temos que ser primeiro aquilo que Deus quer que sejamos. Nós não nos empenhamos, não investimos no nosso crescimento espiritual. Essa é a realidade. Mas a gente quer ser alguma coisa, quer que Deus faça alguma coisa. E a intimidade com a palavra nós perdemos. Perdemos aquele contato com a palavra. E quando você perde o contato com a palavra, você vai cantar, você vai orar, mas vai continuar a mesma coisa. E aí Deus te leva para o deserto para te limpar e para te preparar para coisas maiores. Se você não entender isso, você não vai chegar lá. Deus vai tirar Israel, vai colocar eles lá no deserto para eles aprenderem a cultuar, para eles aprenderem a palavra, para eles andarem na palavra. Na verdade, o que Deus queria era tirar o Egito de dentro deles. E a palavra entrar. E a palavra fortalecer. Você já imaginou se Jesus não tivesse ido para o deserto? O deserto foi só um caminho para coisas maiores que ele vai realizar. Agora, depois do deserto, Jesus está pronto para prosseguir, curar os enfermos com autoridade. Ele é a autoridade. E ele está me ensinando o seguinte, Clara, se você não aprender a palavra, se você não ter esse decreto para reger a tua vida, se você não tiver essa constituição do reino dentro de você, você não tem autoridade contra o diabo. Você não vai vencer as tentações. E eu não estou falando de tentações só de sexo, de qualquer outra coisa, não. Nós somos tentados a muitas coisas, principalmente a abandonar a palavra. Quando alguma coisa nos aborrece. Hoje o pastor estava falando, eu falei ontem para elas, ó, o negócio sexta-feira estava pegando fogo. Era o último dia do curso, no sábado. Eu tinha que estar leve. Eu estava preocupada, porque um falava, pastora, a hora que um fulano foi para o médico agora, ou está internado, está dando uma crise. Pastora, me ajuda aqui, que meu sobrinho estava, naquela hora que nós fazendo almoço, ela falou, ora agora, porque ele está dando uma crise aqui agora. E os médicos não sabem o que vai fazer. Quando alguém diz, o médico não sabe o que vai fazer, o que ele está dizendo para você? Só Jesus pode entrar nessa situação aí. E aí eu fiquei, Ricardo, estou aqui. Eu falei para ele, Ricardo, eu estou aqui, Jesus tem misericórdia, eu estou com um aperto no meu coração aqui. E aí começou a acontecer um monte de coisa, eu parei, eu falei, não, peraí, deixa eu parar. Porque senão vai entrar o quê? A minha carne. E eu parei ali. Hoje, eu falei, Senhor, dá vitória. É a tua palavra. Ela ligou, pastora, ele teve alta hoje. Irmão, o negócio foi muito feio. Era para morte. Era para morte. Quando ela me disse o diagnóstico, eu falei, vai morrer. Eu falei, obrigado, vai morrer. Só Jesus ali agora. Mas Jesus trouxe ele de volta. 18 anos. Já está em casa. Amém? E a gente fica nesse movimento. Mas eu fico me sentindo impotente. Eu falei, Senhor, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? Declarar
a palavra de Deus. Você tem essa constituição na tua vida. Você tem um decreto de Deus, um decreto profético que age, que rege o mundo. Então o mundo todo, ele está debaixo, governado pelo poder de Deus. A gente já sai na rua dizendo: Senhor, me guarda, me livra de todo mal. Ele está te guardando. Ele está te livrando. Então o deserto, ele vai te limpar. Ele vai te preparar para coisas maiores. E é nesse cenário da tua vida aqui, ó, que você mais precisa da palavra. Mas tá tudo bem, você esquece da palavra. Não é para esquecer, tá bem? Sabe? Deus tinha ministrado muito no meu coração. Claro, quando você quer comer uma pizza, quanto que você paga numa pizza? Só para a tua família, só para vocês aqui. R$90. Sem a borda, né? Quando tem aquela borda recheada, é um pouquinho mais, né? Que eu não gosto, mas o pessoal gosta. Aprende a investir no teu ministério. Aprende a crescer. Cada vez que você estuda a palavra, mais você vai se levantando. É uma coisa, é tremendo, gente. É muito tremendo. Não é a mesma coisa quando você vai à escola secular, você vai se formar em alguma outra coisa, não. Mas quando você vai diretamente... Porque eu fiz a graduação de terapeuta também na faculdade. Mas não é a mesma coisa. Quando você vai virar terapeuta cristão, é totalmente diferente, é muito mais além. Então eu falei: não, Senhor, eu fiz aqui, estou com o meu certificado, mas eu vou fazer o terapeuta cristão. Fui fazer aconselhamento. Fui aprender na palavra, porque essa é a lei que nos rege. Essa é a palavra que liberta, que cura, que transforma, que traz à existência o que não existe. Mas nós declaramos isso: o Senhor traz à existência o que não existe. Você está falando de Gênesis. Você está falando de uma lei que rege o mundo físico e espiritual. Mas você crê nele? Você crê nisso? O que nós temos que aplicar agora? Como eu vou aplicar isso na minha vida? Você tem que ler as Escrituras. Você tem que ativar esse poder de Deus na tua vida. Quando nós falamos do Catuve, nós estamos falando, a mão de Deus está nisso aqui. Que na verdade é isso aí. O que Deus fala? Ele verbaliza, mas ele põe a mão em tudo. Quando ele vai fazer o homem, ele não fala haja o homem, ele põe a mão dele. Já percebeu? Ele vai dar, fazer é o ato de realizar algo, façamos a nossa imagem, ele vai pegar o barro, ele vai trabalhar no barro com o quê? Com as próprias mãos. Agora você não é o nada, você é o tudo que Deus fez para governar, para dirigir. Você tem autoridade, fala para o teu irmão, você tem autoridade para isso. Você tem autoridade. Quando você chega num determinado lugar, as coisas mudam. O ambiente muda. Não foi à toa que Deus permitiu que José entrasse no Egito. Olha o que já estava escrito, que a gente está falando, que história triste. Os irmãos vão trair ele, vão jogar ele no calabouço, e vai acontecer tanta coisa, ele vai ser vendido, vai passar para a casa do Potifar. Tudo era um deserto para José. Mas José, ele vai guardar o quê? O que ele aprendeu com Jacó. E é isso que ele vai aplicar quando ele está na casa de Potifar. Ele vai aplicar isso quando ele está lá no cárcere. E todo lugar que ele vai, ele é levantado. Presta atenção. O diabo vai lá e joga ele. Deus vai com a mão e levanta ele. Porque ele tem o quê? A lei cósmica na vida dele. Ele tem a palavra de Deus dentro dele. Ele tem a fé no Deus que tem a palavra de poder. Porque Jacó ensinou a ele, o nosso Deus é único. O nosso Deus é poderoso, você tem que confiar no teu Deus. Não existia ainda essa lei escrita, mas existia a palavra. Existia o contato profético de Jacó, de Abraão, Isaac, Jacó, e ele vai levar isso sucessivamente. E aí, quando José está lá, Deus vai dar a ele o quê? Dons espirituais, o dom de revelar o oculto. E é isso que resgata ele de lá. Sabia disso? Uma revelação. Tira José lá do calabouço e coloca ele do ladinho de Faraó.
Tinha tanto egípcio lá, por que logo um judeu, um hebreu ser levantado ali? Quando você tem Deus na tua vida, Deus te exalta. Pode vir qualquer coisa contra você. É o poder de Deus. E eu vejo isso aqui, que o Catuve é a mão de Deus, tem a assinatura do dedo de Deus. Por isso que Israel guardou isso para eles e tornou isso como cultura. Vamos viver essa palavra, porque ele disse que se nós observarmos, ouvirmos e atentarmos para essa palavra todos os dias, nós vamos prosperar. Mas teve perseguição? Teve. Teve morte? Teve. Mas eles estão lá ainda. E vai continuar até que o Senhor venha. Porque já tem algo decretado. Então, essa lei, ela está acima dos nossos sentimentos ou circunstâncias. Jesus está falando, não, é de tudo que procede da boca de Deus. O diabo desiste de lutar com ele. Porque ele não pode falar o contrário. Não pode desobedecer, não pode revogar a palavra. Mas o mais interessante é que é a palavra falando da palavra. Mas Jesus tinha que cumprir, obedecer ao Pai. Então ele vai se colocar como eu e você, nesse momento, e vencer o diabo com a palavra. Você vence o diabo com a palavra. Eu estava contando para as irmãs que eu fui pregar numa igreja, e aí quando eu cheguei nessa igreja, o irmão estava lá, ele me conhece. Mas ele, sabe quando a pessoa não quer falar contigo? E eu não sou boba, né? Eu vi que ele não estava querendo falar comigo, ele fez assim, começou a fazer alguma coisa para não ter que falar comigo. E aí eu senti aquilo, fui no banheiro, falei com Deus, disse, Senhor, poxa, ruim, né? Porque você quer uma recepção, assim como você dá na sua igreja para as pessoas. Mas tudo bem, não quer falar comigo? Falei, Senhor, eu vou ficar na minha e vim aqui para pregar a palavra, não para ficar sendo abraçada por ninguém, então amém. Toma conta do coração dele, porque eu senti que há algo ali que não é de Deus, que está na vida dele a meu respeito, mas eu vim aqui ministrar a tua palavra. E aí começamos a ministrar a palavra e tal. Antes da palavra, Deus já tinha falado comigo a respeito de algo que eu tinha feito errado. E aí me consertou, falou, tu não vai subir antes de consertar isso aqui que você fez. Eu falei, sim, Senhor, me perdoa, realmente eu nem me liguei, achei que eu estava certa do que eu pensei, mas cheguei até a chorar ali e tal. Eu falei, subi, vamos orar, pregamos a palavra, foi uma bênção e tal. Mas Deus encheu aquele lugar da glória. Deus, não foi a pastora Clara, Deus encheu o lugar de glória, foi uma bênção, acabou. Aí eu estou sentada, conversando com as irmãs e tal. Ele chegou. Você já viu um gatinho? Quando ele chega, ele faz assim, você, né? Aí ele chegou com a cabeça e fez assim, me dá um pouquinho dessa unção. Aí eu falei, amém, querido, recebe, só não leva tudo que eu preciso. E aí o Senhor falou assim, prega a palavra. Só fala da palavra. A aversão cai por terra. Julgamento cai por terra. Porque é a palavra de Deus. O Senhor começou a encher o lugar, começou a preencher, afastou qualquer coisa, qualquer situação que pudesse acontecer ali. Eu saí dali, ele foi até o carro, voltou e falou assim para mim, que palavra? Eu falei, a palavra do Senhor. A glória é dele. Não foi fora não, falei com gentileza. Mas a gente percebe que o mundo ele está assim. As pessoas estão tão doentes que elas deixam as coisas entrar no coração. E aí muda o humor, muda a situação. Mas a palavra, ela transforma. O Senhor transformou totalmente ali o ambiente. Quando eu falo ambiente, eu estou falando das pessoas que estão recebendo a palavra. Porque de repente você chega na igreja e fala assim, Senhor, não quero nem bater palma. Ativa essa lei cósmica na tua vida. Hoje eu estou cansado. Ativa a lei cósmica na tua vida. Por que eu falo lei cósmica? Porque a pessoa, para entender que não é uma coisa que você só usa dentro de casa, não. Nós temos que declarar sobre o Brasil essa palavra, esse decreto do Senhor. Nós temos que declarar isso sobre a nossa família. Senhor, está escrito na tua palavra. Eu sou bem-aventurada. Já curei. Já estou curada. Quando eu declaro isso para mim, eu digo, querido, pode falar o que quiser para mim, que eu não estou nem aí. Eu me sinto abençoado.
Você precisa sair daqui hoje se sentindo abençoado. Que você tem uma ferramenta na tua mão, que é a palavra de Deus que já foi liberada para você. Ninguém pode revogar isso. Amém? Agora é você tomar posse. Quando você lê o livro de Deuteronômio, ele vai mostrar para você o quanto Deus nos ama, o quanto Deus pode fazer por uma nação. Se ele faz por uma nação, faz por você. E esse é o decreto. Você parou de ler a Bíblia, você parou de estudar, você parou de buscar Deus, porque você só estava cantando. E olha que eu gosto de cantar também. Mas para de cantar um pouquinho e vai estudar a Bíblia. Para de cantar um pouco. Eu tenho uma aluna que ela faz crossfit. Mas a bichinha tem uma fome pela palavra. Ela não falta uma aula, irmãos. E olha, que já tive pessoas que falavam assim para mim, pastor, eu não posso vir não, porque o salão vai abrir hoje. Então eram donas de salão e não conseguia largar o salão para vir para a igreja. Ela tem um salão de beleza, mas quando tem aula, ela não faltou uma aula durante esses 8 meses. 8 meses de aula, ela não faltou uma aula. E sabe o que ela falou? Pastora, eu me sinto alimentada, eu me sinto fortalecida. Então, se nós, irmãos, tomarmos posse desse decreto de Deus para a nossa vida, o que Jesus está falando? Não tem deserto contra você, não tem diabo, não tem tentação, não tem dificuldade. Ela pode até aparecer, mas ela não vai prevalecer. Deus vai abrir o caminho, Deus vai transformar. Mas você precisa realmente se fortalecer na palavra para não resistir. Não resistir a Deus, mas resistir ao diabo, para ele fugir de você. O Catuve é um decreto. E quando eu vi isso, eu falei, olha, agora ninguém vai me segurar. Se Deus falar para mim, Clara, compre isso aqui, eu compro sem dinheiro. Eu compro sem dinheiro. Faça isso aqui, eu vou fazer. E Deus vai me honrar. Mesmo que o vento esteja soprando, está soprando na tua vida? Decreta. Esse decreto aqui é lei. É lei de Deus. Mas não estou falando só do Deuteronômio, não. Está no Novo Testamento. E se está escrito, você pode perceber que lá em Hebreus, ele vai citar, está escrito. Você vai pegar Paulo e vai falar, está escrito. Não foi só Jesus que disse. Então, esses homens de Deus, eles usaram a palavra profética, eles usaram a lei que rege o mundo para lembrar você que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, sim. Você pode passar no deserto, você pode passar no vento, tempestade. E eu parei e falei assim, o que acontece no deserto, irmão? O que tem no deserto? Tem shopping? Tem Coca-Cola? Tem mingau? Deserto não tem nada, a não ser cactos, escorpião, tempestade de areia, frio de noite, sol quente de dia. E ninguém, só você e Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei, tem pessoas que falam assim, eu não sei o que está passando na tua vida, eu não sei mesmo. Eu não sei o que você aproveitou do que foi falado aqui hoje, essa é a realidade. Porque foi colocado um banquete para você hoje. De manhã e agora à noite. Deus coloca na mesa para você, olha só, você tem uma ferramenta na tua mão. Ela está na estante? Ela está enfeitando o teu quarto? Usa essa palavra na tua vida. Usa essa palavra porque ela é poder, ela é poderosa. Mas não usa para os outros, não, usa para você. Senhor, a tua palavra está dizendo aqui que eu sou mais que vencedora. Não é Paulo, é a palavra. E eu vou tomar posse disso aqui. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar hoje. E é muito gostoso quando você vê pessoas se levantando pela palavra. Não é porque a pessoa fala assim, a pastora Clara é maravilhosa. Não, é a palavra. Gente, é a palavra.
Porque quando a gente está aqui falando da palavra, estudando, o fogo cai aqui. Não, ninguém fica pulando, não. É a presença mesmo, é a presença. E aí você consegue ver as pessoas saírem de uma forma diferente. Com uma visão, com um decreto, com um catuve na tua vida. Há uma aliança. Firma essa aliança hoje com você. Leva para casa. Leva para as pessoas. Quando alguém vier falar assim, quando vem assim comigo, eu falo, para. Você tem o Espírito Santo. Você tem a palavra de Deus na tua vida. Quando alguém fala, pastora, ora por mim, eu falei, qual é a direção da oração? É sobre o quê? Eu estou me sentindo assim. Já leu a palavra? Já orou? Lê primeiro a palavra e ora. Ora a palavra. Está entendendo? Porque antes da oração vem a palavra. A gente ora para ler a palavra, vai ter que orar de novo. Porque você tem que ler a palavra para poder orar na palavra. Jesus, ele vai liberar uma palavra. Ele vai ressuscitar Lázaro. Mas antes de ressuscitar Lázaro, ele fala assim, trabalho de vocês eu não vou fazer. Tira a pedra. Você coloca a pedra no teu caminho. Você se colocou dentro de um sepulcro e colocou uma pedra na tua vida. Se você tiver atitude hoje de remover a pedra, o que Deus vai ressuscitar na tua vida é só coisa boa. Porque Ele não ressuscita coisa podre, não. O que vai te atrapalhar, o que vai trazer para a tua vida confusão, Ele não faz. Jesus, Ele não faz nada que traz confusão para a tua vida. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei sobre o que você vai orar, mas eu sei que você vai usar esse decreto aqui hoje. Você vai falar assim, está escrito na tua palavra, Senhor. Não é como se você estivesse falando assim, está escrito. Não, está escrito na tua palavra que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Aí, Jesus vai falar assim, é mesmo? Você crê nisso? Se você está declarando isso, vamos agir agora. Porque, na verdade, já está tudo escrito. Tudo a teu respeito já está escrito. O negócio é você tomar posse. Quando eu passei a tomar posse, falei, Senhor, é isso aqui, então eu quero. É para mim? Eu quero. E o que não é para mim, eu não quero. Durante todo esse tempo de aula, teve gente que nem tinha dinheiro. Eu falei, vamos fazer o curso. Vamos até o fim. A outra virou e falou assim, mas pastora, o que é isso aí? Eu falei, você quer? Já está tudo pago. Ela ficou assim, como assim? Teu almoço está pago, teu curso está pago, teu certificado está pago. Ai, quem foi? Jesus. Quando eu abro lá e falo assim, abençoa essa vida aqui. Mas teve pessoas que chegaram e falaram assim, eu não preciso disso. Eu falei, glória a Deus, querida. Mandei um coraçãozinho para ela, né? Aí ela, ai, pastora, pensei que era trote. Mentira. Depois que ela revisou, pastora, me mandou um coraçãozinho, daí eu falei assim, obrigado pelo apoio. Porque às vezes você está jogando fora aquilo que Deus está dando para você de graça. Tem gente lutando para fazer, para conquistar, sem um centavo, até para vir na igreja. E aquele que pode pagar, não paga, não se interessa. Eu falei, não, vou abençoar quem precisa ser abençoado. Deus quer honrar você nesses dias. O que você vai pegar com essa palavra hoje? Pega, toma posse. Toma posse, pega para você hoje. Fala, Senhor, tu venceu no deserto por mim, eu vou vencer esse deserto, eu vou até o fim, eu tenho essa lei decretada sobre a minha vida, que rege o mundo espiritual, que rege o mundo físico, o diabo não pode me derrubar nesse deserto, mas eu vou vencer, e já venci em nome de Jesus. Eu quero orar contigo agora, mas você vai falar com Deus, Senhor, eu creio, eu não quero orar sozinho, eu quero que você ore daí também, eu quero que você comece a invocar o nome do Senhor sobre a tua vida, porque Jabes invocou o nome do Senhor. Ele pediu, Senhor, alarga as minhas fronteiras, muda essa situação minha. Então você começa a decretar e dizer, Senhor, eu tenho essa lei dentro de mim, escrita no meu coração, na palma da minha mão, na minha testa. Eu tenho a visão, eu tenho esse cavute no meu coração. Pai querido, em nome de Jesus,
Hoje nós estamos recebendo um decreto que vem da tua parte, onde o caos não pode prevalecer, onde o que não existe vai passar a existir agora. Tudo que foi preparado e decretado a meu respeito, a respeito dos teus filhos nessa noite, Senhor, nós pedimos agora em nome de Jesus, que todo atrofiamento espiritual, que todas as bases do inferno sejam derrubadas agora em nome de Jesus. Nós declaramos a tua palavra sobre a nossa vida, porque a tua palavra diz: se tão somente atentares para este decreto, nós temos a vitória, não só no mundo espiritual, mas no físico, Senhor. Começa a agir poderosamente, onde o universo não pode se mover contra, o inimigo não pode se mover contra essa palavra, ela não pode ser desobedecida, porque é um decreto real, inabalável, poderoso, e é sobre essa palavra, o haja de Deus, Davar Elohim, o Deus que pode todas as coisas, o Senhor que faz existir pela tua palavra. Pai, é tudo para ti, por ti, Senhor, e nós pedimos agora por cada vida que está aqui hoje. Muda a sua história, muda a história, Senhor, dessa vida. Onde a porta foi fechada, abre hoje, Senhor. Não permita que ninguém venha desistir no caminho, Senhor, porque a tua palavra é que está decretada agora sobre nós. Quando as portas todas já estão fechadas,